Bom, pessoal, então hoje dando continuidade à parte 3 da nossa disciplina, né, os métodos do sistema de irrigação. Hoje vai ser a nossa última aula sobre o método da aspersão. Então, vamos ver um pouco hoje sobre o sistema autopropelido, certo? Conhecido também como carretel enrolador ou canhão autopropelido, né? É um sistema de irrigação bem comum aqui na nossa região. Então, algumas considerações aí. O que é o sistema autopropelido, né? Ele é um aspersor de médio ou grande porte, certo? Que está montado aí sobre uma estrutura móvel. E essa estrutura móvel, ela pode ser tracionada aí por um cabo de aço, certo? Nos sistemas mais antigos, ou por uma mangueira, né? Nos sistemas aí mais atuais, certo? E essa mangueira, ela é enrolada aqui em um carretel, né? Chamado de carretel enrolador. E como que funciona aí esse mecanismo hidráulico que faz com que a mangueira seja enrolada pelo carretel? Então, parte do fluxo da água aqui que vai passar por uma turbina, certo? E essa turbina vai fornecer aí a energia mecânica necessária para o recolhimento aqui da estrutura móvel no qual o nosso aspersor está instalado. Bom, assim como os outros sistemas que a gente vem estudando, né, o sistema autopropelido ele também tem suas vantagens e suas limitações. Então, como vantagens, a gente pode citar aí o baixo custo de investimento, certo? Uma vez que o equipamento aí, ele opera com um movimento contínuo, né, do aspersor sobre o terreno, ele pode acabar compensando aí o efeito negativo do vento, certo? Esse sistema ele é versátil, pois ele se adapta aí a diversos solos e topografias. Ele pode ser utilizado para irrigar diversas culturas anuais e perenes, né, como frutíferas. Ele pode ser utilizado também para aplicação de resíduos, né, como a vinhaça, aquele subproduto da cana-de-açúcar, dejetos. E não exige aí uma sistematização da área, certo? Então, como limitações, a gente pode citar o elevado consumo de energia, né, uma vez que o aspersor ele precisa de uma alta pressão de operação, certo? Devido à alta perda de carga que ocorre ali na turbina também, e a perda de carga na mangueira, né? Então, esses três fatores aí podem levar a um elevado consumo de energia. O aspersor ele tem uma elevada intensidade de precipitação, né? Ele tem uma elevada chuva. Então, se a gente não escolher aí o aspersor correto, a gente pode aí acabar com um problema de escoamento superficial na área. Outro problema, assim como todos os outros sistemas de aspersão que a gente viu, né? Tanto mecanizado quanto convencional, é a uniformidade aí que pode ser prejudicada pelo vento, caso o sistema não seja projetado adequadamente. Bom, quais são aí os principais componentes desse sistema? Então, o primeiro deles é o carro porta-aspersor, né? É onde o aspersor vai estar aí fixado. Então, temos também o carretel, né? Contendo a mangueira. Essa mangueira normalmente ela é de polietileno, certo? Ela varia aí de 50 a 140 milímetros nos equipamentos atuais. E o comprimento dela vai desde lá 150 metros até 550 metros, certo? E o principal, né? O aspersor, o canhão. Então esse aspersor aí, como ele é de grande porte, a vazão dele pode variar aí desde 8 até 200 metros cúbicos por hora. Bom, pessoal, vamos tentar entender agora aí como funciona, né, a dinâmica do deslocamento de um sistema autopropelido em uma área irrigada. Então, vamos imaginar aqui uma área irrigada, certo? Onde no centro dela está passando aqui uma linha principal, alimentando 3 hidrantes, certo? E o nosso sistema autopropelido ele vai ter que irrigar, então, uma posição para o lado esquerdo e uma posição para o lado direito de cada hidrante, beleza? Totalizando, então, 6 posições aqui para ele irrigar a área inteira. Bom, então vamos imaginar que aqui no primeiro hidrante, certo? Está acoplado o nosso carretel enrolador e o carro porta-aspersor junto com o aspersor já está aqui na posição inicial para irrigar essa primeira posição, beleza? Então, o canhão autopropelido, né? Ele já está irrigando aqui com esse padrão molhado, certo? Então, ao ativar aí aquele sistema, aquele mecanismo hidráulico, né, para recolher a mangueira, então irrigou a primeira posição, a gente vai girar o carretel enrolador, vamos esticar novamente a mangueira lá para a posição inicial
da segunda posição, né, do segundo lado. Então, e ele vai estar irrigando então a posição inicial aqui do segundo lado. O mecanismo hidráulico é ativado, então recolhe-se. A gente então vai pegar o nosso sistema autopropelido, né, o carretel, e vamos acoplar no segundo hidrante. Então ele vai irrigar aí a terceira posição. Então o carretel vai ser girado. Vamos irrigar então a quarta posição e assim por diante. Então o mesmo é feito aí com a quinta posição e a sexta. Finalizando então a irrigação da nossa área. Bom, vou só mostrar agora algumas imagens para vocês aí que eu achei interessante, né? Então a primeira delas é aqui, ó. Vamos pensar aqui numa linha principal, na qual a gente tem vários hidrantes, certo? E nesses hidrantes aí que a gente vai acoplar o nosso carretel enrolador para ele irrigar aí uma dada posição, beleza? Como eu expliquei para vocês ali no slide anterior. Após esse acoplamento, o nosso carro porta-aspersor aqui com o aspersor canhão, né? Ele pode ser rebocado lá para o ponto inicial daquela posição a ser irrigada. Ele pode ser rebocado tanto por trator ou manualmente, beleza? Então aqui também temos um exemplo aqui de um autopropelido em operação na cultura da batata, certo? Bastante comum aí na nossa região, né? Temos aqui autopropelido em operação também aqui uma área relativamente grande, certo? Para as duas imagens aqui. Temos um autopropelido em operação aqui tanto na aplicação de dejetos, certo? Quanto na aplicação aí de efluentes industriais. Aí mostrando a versatilidade dele, né? Bom, então vamos começar a aula de hoje, né? Definitivamente. Então, subitem A aí, vamos aprender os parâmetros para projeto aí de um sistema autopropelido. Então, o primeiro parâmetro aí, A1, é a estimativa da vazão do aspersor. Vamos chamar aí de Qzinho, beleza? Então, lembrando lá da aspersão convencional, né, como que a gente calculava o turno de rega, né, que é aquele intervalo máximo que a gente pode ter entre irrigações. Então, é a disponibilidade real de água, que a gente já viu bastante como calcula, divididos pela evapotranspiração da cultura máxima, né, que é aquela evapotranspiração para projeto, certo? Então, a gente pode calcular a lâmina bruta aplicada pelo nosso aspersor, né, que é o produto entre a evapotranspiração de cultura máxima, né, de projeto, vezes o turno de rega que a gente vai adotar aqui em função do turno de rega máximo obtido, divididos pela eficiência do aspersor, beleza? Com isso a gente pode estimar então a vazão do aspersor, né? Lembrando que vazão, o que é? É um volume por tempo, né? Então o volume pode ser o que? A lâmina em milímetros vezes a área total irrigada em hectares, divididos pela jornada de trabalho que a gente adotar aí em horas por dia, vezes o turno de rega adotado, beleza? Multiplicados por 10 aí, que é um fator de correção para a gente obter a nossa vazão em metros cúbicos por hora. Bom, pessoal, então, segundo parâmetro para projeto é a intensidade de precipitação, vamos chamar de IP, né? Igual a gente chamou lá na aspersão convencional. Então, a intensidade de precipitação é basicamente a chuva do nosso aspersor, né? Então, lembrando ali do slide que eu mostrei a dinâmica, né, de deslocamento do nosso sistema em uma área irrigada. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um canhão, certo? Autopropelido, e ele está irrigando aí num padrão molhado aqui que tem esse formato, certo? Então, o nosso canhão autopropelido ele tem um raio de alcance R, certo? E ele vai formar aqui um ângulo do setor molhado, que a gente vai chamar de ômega, certo? Esse símbolozinho grego aqui. Então, na literatura, a gente encontra valores aí de 210 a 270 graus, certo? Que são valores aí que vão gerar uma melhor uniformidade de aplicação, beleza? Então, lembrando lá da aspersão convencional, né? Intensidade de precipitação, o que é? É a vazão do aspersor divididos pela área que ele vai irrigar, né? Então aqui, como é um setor de círculo, né? A área irrigada por um canhão autopropelido, então vai ser a vazão divididos por πr ao quadrado,
vezes 360 graus divididos por ômega, pelo ângulo aqui do setor molhado, certo? E esse 1000 aqui é para nossa intensidade de precipitação, ela sair em milímetros por hora, beleza? A gente entrando então a vazão em metros cúbicos por hora. Então lembrando lá da aspersão convencional, que a nossa intensidade de precipitação deve ser menor ou igual a VIB do solo, né? A velocidade de infiltração básica, para a gente evitar aí problemas com escoamento superficial. Então pessoal, aqui só para ilustrar para vocês como que é o padrão molhado aí de um canhão autopropelido, né? Então eu falei para vocês ali que é um setor de círculo. Então aqui a gente pode observar nitidamente nessa área o canhão autopropelido aí aplicando água com esse padrão, certo? Olha aqui, ó. Então aqui ele vem sendo recolhido, né, pelo carretel enrolador e ele vai aplicando água aí com esse padrão. Então, o terceiro parâmetro para projeto é o espaçamento entre carretéis, a gente vai chamar de W, certo? Ou também espaçamento entre hidrantes ou largura da faixa molhada. Então, é esse W aqui, certo? No nosso esquema. Então, lembrando que o nosso canhão, ele tem um raio de alcance R, né? Então, o seu diâmetro molhado é a mesma coisa que a gente dizer que é 2 vezes R, certo? Então, o espaçamento entre carretéis, né, o W, ele vai ser função, então, das condições de vento da nossa área que a gente vai projetar o nosso sistema. Então, para uma área ali sem vento, o espaçamento é 80% do diâmetro molhado, beleza? Se a nossa área tiver aí com ventos menores do que 8 km por hora, então de 70% a 80% do diâmetro molhado do nosso aspersor, do nosso canhão, né? E assim por diante. Então, para áreas com vento aí de 8 a 17 km por hora, então de 60% a 70% do diâmetro molhado. E para áreas aí com ventos maiores que 17 km por hora, então de 50% a 60% do diâmetro molhado, beleza? Então, quarto parâmetro para projeto, a velocidade de deslocamento do nosso carro porta-aspersor. Então, como a gente pode calcular essa velocidade? Então, essa velocidade ela é em função da lâmina a ser aplicada, né? Então, vai ser o que? A velocidade de deslocamento, vai chamar de VD, dadas em metro por hora, certo? É o que? É a vazão do aspersor em metros cúbicos por hora, divididos pela lâmina bruta em milímetros, vezes o espaçamento entre carretéis W, aqui em metros. E esse 10 ao cubo é um fator de correção para a gente entrar com os nossos valores nessas unidades aqui e ter a velocidade de deslocamento em metros por hora, beleza? Bom, então o último parâmetro para projeto aí, então é relacionado aí às posições na faixa irrigada, né? Então, como a gente está estudando aí um sistema atual, né, tracionado por mangueira, certo? Onde o canhão aí é tracionado por mangueira, vamos imaginar aqui um carretel enrolador, certo? Onde o nosso carro porta-aspersor junto com o aspersor canhão já está lá na posição inicial para irrigar essa posição aqui de formato retangular, certo? Aqui esse retângulo. Então, lá na posição inicial, a gente vai ter o nosso aspersor canhão aplicando água a um raio de alcance R, né, como a gente já viu. E ele vai estar aí distante do final da área, uma distância DI, beleza? À medida que a gente vai recolhendo aqui a nossa mangueira e o aspersor canhão, então, a uma velocidade VD, né, na velocidade de deslocamento, até uma posição aqui DF, então é uma distância DF do carretel enrolador, beleza? Então, como que a gente calcula essas distâncias, né? Então, a gente deve posicionar, então, o nosso canhão autopropelido a uma distância aqui equivalente a 2/3 ao raio de alcance do nosso canhão, beleza? Então, 2/3 de R. Com isso, a gente pode calcular o tempo, então, que o nosso canhão deve ficar posicionado aqui nessa posição inicial, a gente vai chamar de TI. Então, tempo parado irrigando a posição inicial. Então, é a relação de 2/3 da relação do raio de alcance com a velocidade de deslocamento vezes aquele ômega, né, que é o ângulo do setor molhado, divididos por 360 graus, certo? Então, esse tempo aí ele vai dar em horas.
Então, a distância aqui, até onde a gente deve recolher, né? Então a gente pode considerar zero, pois ele está aqui recolhendo para o carretel enrolador, né? Então DF aproximadamente zero. E qual o tempo parado aqui que ele tem que ficar irrigando a posição final? Então a posição perto aqui do carretel enrolador. Então vai ser o que? 2/3 da relação raio de alcance e velocidade de deslocamento vezes 1 menos o ângulo do setor molhado ômega sobre 360 graus. Então esse aqui também vai dar em horas. Bom, pessoal, então entendidos aí os parâmetros para projeto, né, a gente vai para a última parte da aula de hoje, que é o projeto de um sistema autopropelido. Então, vamos imaginar lá que a gente quer irrigar uma área de 600 por 600 metros, beleza? Então, 36 hectares, né? Então a gente vai imaginar que essa área é plana, certo? Sem declividade. Tem um vento médio aí de aproximadamente 6 km por hora. E a gente quer aí um sistema que tem aí pelo menos 80% de eficiência, beleza? Então a gente quer irrigar a cultura do milho, que tem uma profundidade efetiva do sistema radicular aí de 40 centímetros, beleza? Para a região que a gente quer irrigar, então o milho ele tem uma evapotranspiração máxima de 5 milímetros por dia, então é aquela evapotranspiração da cultura para projeto, né? E um fator de disponibilidade da cultura, lá lembrando da tabela da FAO, que o milho é do grupo 4, certo? Correlacionando então na tabela o grupo 4 com a evapotranspiração máxima da cultura, a gente tem um fator de 0,6, beleza? E aqui as características do solo da nossa área. Então, a umidade lá com base em massa, né? A umidade gravimétrica, então, na capacidade de campo, 0,14 kg por kg. Umidade no ponto de murcha permanente, 0,06, né? 6%. Massa específica do solo, 1.500 kg por metros cúbicos. E a VIB do nosso solo, lá a gente mediu infiltração, então a gente obteve um valor de 25 milímetros por hora, né? A velocidade de infiltração básica. Então, igual lá na aspersão convencional, então vamos realizar aí o projeto agronômico, né, do nosso sistema. Então, primeiro passo, né, calcular a disponibilidade real de água. Então, a diferença entre aí os limites superior e inferior, né, vezes a densidade do nosso solo, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes o fator de disponibilidade da cultura. Então, a gente tem aí que o nosso solo tem disponível para o milho 28,8 milímetros, beleza? Turno de rega, então é aquele tempo, né, o intervalo máximo entre irrigações, né? Então, temos aí a relação entre a DRA e a evapotranspiração máxima da cultura, então, de projeto, né? Então, 28,8 divididos por 5. Então, temos aí um turno de rega máximo para nossa área de 5,76 dias. Então, a gente vai adotar aí um turno de rega de 5 dias. Então, a cada 5 dias, a nossa área tem que ser irrigada. Beleza? Lâmina bruta de irrigação, então vamos chamar de HB. Igual lá no pivô central. Então, vai ser o quê? A evapotranspiração da cultura máxima, vezes o turno de rega adotado, né? Divididos pela eficiência do nosso sistema. Então, temos aí 5 milímetros por dia, vezes 5 dias, sobre 80%, então 31,25 milímetros. Então essa é a lâmina bruta de irrigação para projeto, né? Estimativa da vazão do nosso aspersor. Então eu falei para vocês lá que a equação era essa. Então temos aí 36 hectares, né? Vezes 31,25 milímetros, divididos por uma jornada de trabalho. Aqui inicialmente a gente vai adotar 16 horas por dia, beleza? Mas a gente pode mudar isso aqui mais para frente. Eu vou dar um exemplo para vocês lá no final do projeto. Então, e um turno de rega dotado de 5 dias, vezes 10. Então, temos aí que a vazão do nosso aspersor precisa ser aí 140,63 metros cúbicos por hora. Então, o próximo passo é a gente fazer a seleção do modelo aí do nosso autopropelido, né? Então, a gente vai buscar lá nas principais empresas, certo? Os catálogos dos sistemas que eles têm disponível. Então, aqui eu peguei para vocês o Turbomac 140 da Irriga Brasil. Então, os dados que tem no catálogo dele. Então, esse autopropelido ele tem um canhão aspersor Comet Twin 202 Plus, certo?
Esse aspersor tem um bocal de 40 milímetros, ele aplica aí uma vazão de 141,2 metros cúbicos por hora, certo? Um raio de alcance de 60 metros e ele precisa aí de uma pressão de operação de 55 MCA, beleza? Esse sistema ainda tem o diâmetro da mangueira aqui, né, da tubulação de polietileno, 140 milímetros. Precisa aí de uma pressão no início aqui do carretel enrolador de 98 MCA. Então, só para a gente ver, né, a perda de carga que tem aqui dentro, certo? De 98 MCA para ele funcionar com 55, beleza? E ele tem aí um espaçamento recomendado no catálogo de 90 metros. Um espaçamento entre carretéis, né, aquele espaçamento entre hidrantes. Então vamos verificar aí esse espaçamento recomendado, né, pelo fabricante. Eles recomendaram lá 90 metros. Então, se nossa área tem um vento lá de aproximadamente 6 km por hora, um vento médio, né? Então, olhando lá naquela tabela que eu passei para vocês, do valor do espaçamento entre carretéis aí, que é a função, né, da velocidade do vento, então vai ser o que? 75% do diâmetro molhado, né, de 2 vezes o raio. Então, realmente o espaçamento aí de 90 metros, ele bate com o espaçamento recomendado pelo fabricante, beleza? Próximo passo, calcular a chuva, né, a intensidade de precipitação do nosso aspersor. Então, lembrando lá do padrão molhado dele, o setor de círculo, vamos adotar então que ele vai irrigar aí um setor de círculo com um ângulo de 270 graus, beleza? Então o ângulo do setor molhado lá, o ômega, 270 graus, né? Uma vez que a gente viu na literatura que esse ângulo ele proporciona aí uma melhor uniformidade. Então, intensidade de precipitação vai ser o que? A vazão do aspersor, né? Divididos por πr ao quadrado vezes 360 graus divididos pelo ângulo do setor molhado. Então, 141,2, que é a vazão de catálogo do aspersor, divididos por π, raio de alcance ao quadrado, 60 metros ao quadrado, vezes os 360 graus, divididos pelo ângulo do setor molhado. Então, a gente tem que a intensidade de precipitação do nosso aspersor é de 16,65 milímetros por hora, beleza? Isso faz com que ele esteja ok para a nossa área, né? Ele é menor ou igual a VIB, beleza? Então, só uma consideração aqui, se a gente reduzir esse ângulo aqui, né? Se o nosso setor molhado aqui for menor, a gente vai acabar aí acarretando em maiores intensidades de precipitação, né? Pois a gente vai estar diminuindo esse valor aqui, e isso vai acabar gerando aí facilidade, né, de problemas com escoamento superficial, beleza? Então, calcular a velocidade de deslocamento do nosso equipamento. Então, velocidade de deslocamento 10 ao cubo, né, aquele fator de correção para dar em metros por hora, vezes a vazão, divididos pela lâmina bruta, vezes o espaçamento entre carretéis, né, o espaçamento W, que a gente calculou aqui. Então, temos aí 10 ao cubo vezes a vazão do aspersor de catálogo, divididos pela lâmina bruta de projeto, vezes o espaçamento entre carretéis. Então, temos aí que a velocidade de deslocamento do nosso carrinho aí para projeto é de 50,2 metros por hora. Então, essa velocidade, após ser instalado o nosso projeto, né, ela pode ser modificada em função da lâmina necessária ali que a gente precisa aplicar no dia, né? Então, aqui é para projeto, então aqui seria para lâmina máxima. Então, essa aqui é a velocidade máxima do carrinho. Então, essa velocidade aqui, quanto menor ela for, né, como lá no pivô central, então quanto menor essa velocidade, maior vai ser a lâmina bruta, né? E quanto mais rápido for a velocidade de deslocamento do carrinho, menor a lâmina que a gente vai aplicar ali na área. Então, isso aí vai depender do dia que a gente vai irrigar, né? Se vai precisar de menos ou mais água. Pessoal, só para exemplificar aqui, então eu peguei o manual do autopropelido, né? O catálogo do autopropelido que a gente escolheu aí, o Turbomac 140 GS40, né? Então, aqui a gente pode observar em amarelo as velocidades de deslocamento, né, do nosso sistema, né, do carro porta-aspersor lá com o canhão, e em função das lâminas a serem aplicadas,
certo? Então aqui para o nosso caso, a gente precisa aplicar uma lâmina de 31,25 e a velocidade a gente calculou 50,2 metros por hora, né? Então, a gente pode observar aqui que a nossa lâmina está entre 30 e 32,5 no catálogo, certo? E a velocidade 50,2, está exatamente aqui entre os 53 e o 49. Então aqui, o que a gente pode concluir disso? Que a gente aprendeu aí a calcular, né, um sistema de manejo aí pro sistema autopropelido, certo? Então a gente tem condições agora aí de construir uma tabela dessa aqui. Então a gente aprendeu que a lâmina é a função da velocidade de deslocamento, assim como no pivô central, lá na regulagem do percentímetro, né? Então beleza, então próximo passo, calcular as posições, né, na faixa irrigada, na posição inicial e na final, e o tempo parado aí nas posições inicial e final, né? Então, na posição inicial, então aqui distância que a gente tem que posicionar o nosso aspersor ali até o final da areazinha ser irrigada, né, do nosso retângulo. Então 2/3 do raio de alcance, então 2/3 de 60 metros, então 40 metros é essa distância DI aqui, beleza? Então a distância final aqui a gente falou que pode ser 0, né, a gente combinou isso aí. O tempo que ele deve ficar parado aqui no ponto inicial, então 2/3 da relação raio de alcance e velocidade de deslocamento, vezes a relação entre o ângulo do setor molhado e 360 graus, né? Então, 2/3 de 60 sobre 50,2 vezes 270 graus divididos por 360 graus. Então, a gente tem que, na posição inicial, o nosso aspersor vai ficar parado ali por 0,6 horas, beleza? E no ponto final aqui, né? Então, o tempo que ele deve ficar parado aqui na posição final. Então, 2/3 da relação raio de alcance e velocidade de deslocamento, 1 menos o ângulo do setor molhado ômega sobre 360 graus. Então, temos aí que na posição final ele deve ficar parado por 0,2 horas irrigando. Bom, então agora vamos aprender a calcular aí qual o comprimento do percurso, certo? E o tempo do percurso, né, do ponto inicial até o ponto final, vamos chamar de TP. Então, lembrando lá da nossa área, né, de 600 por 600, a gente vai passar aqui uma linha principal no centro dela, certo? Então essa linha principal vão estar aí os hidrantes, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente vai ter 300 metros para cada lado, certo? Então 300 metros, então o nosso comprimento do percurso vai ser esses 300, menos os 40 metros, que é a distância inicial aqui que o nosso aspersor vai estar no limite da área, né? Que a gente calculou ali anteriormente. Então, a gente vai ter que o comprimento do percurso aqui do aspersor é de 260 metros, beleza? E o tempo de percurso, então, ele vai percorrer 260 metros, certo? A uma velocidade de 50,2 metros por hora. Então, a gente tem que o tempo do percurso, aqui, do ponto inicial até o final, 5,18 horas. Agora, qual vai ser o tempo requerido por posição? Então, em cada posição aqui, qual o tempo que ele vai gastar? Então, vamos chamar de T total, aqui, T e um T maiúsculo. Então, primeiramente, a gente vai definir aí o tempo de mudança de posição. Então, quando a gente irrigou essa posição, a gente tem que girar, né, o carretel enrolador para a gente colocar o aspersor até o ponto inicial da outra posição, certo? Então, isso aí a gente vai estipular em mais ou menos 1 hora, beleza? Então, o tempo requerido por posição vai ser a somatória entre o tempo parado aqui na posição inicial, mais o tempo de percurso, mais o tempo parado na posição final, mais o tempo de mudança para irrigar a próxima posição. Então, temos aí 0,6 horas do tempo inicial, aqui parado na posição inicial, mais 5,18, mais 0,2, mais uma de mudança. Então, aproximadamente aí 7 horas por posição. Bom, pessoal, então a última parte do projeto é calcular aí o número de hidrantes e de posições, né? Então, lembrando lá que nossa área tem 600 metros de comprimento, né? Então, se a gente dividir esses 600 metros pelo
espaçamento entre carretéis, né, o espaçamento entre hidrantes, que é 90 metros, que a gente viu lá no comecinho do projeto, a gente vai ter um valor aí de 6,67 hidrantes. Então a gente pode arredondar tanto para cima quanto para baixo. Então vamos adotar aqui arredondar para cima. Então 7 hidrantes, beleza? Então temos aqui 7 hidrantes na nossa linha principal, todos espaçados a 90 metros e o primeiro aqui espaçado a 30 metros, beleza? Então a nossa linha principal ela vai ter o que? 90 metros espaçados vezes 6, certo? 6 espaçamentos aqui, mais o 30 metros. Então a nossa linha principal vai ter 570 metros de comprimento. Então, número total de posições. Então, se temos 7 hidrantes e ele vai alimentar o sistema aí para irrigar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, então 7 hidrantes vezes os dois lados, né? Então, 14 posições temos na nossa área a ser irrigada, nos 36 hectares. Quantas posições a gente vai poder fazer por dia? Então vai ser o que? O número total de posições divididos pelo turno de rega que a gente adotou lá de 5 dias, né? Então a gente vai poder fazer aí 2,8 posições por dia. Mas e se a gente aí arredondar para 3 posições por dia? Então deixar um pouco mais apertado o nosso dia aí, né? Trabalhar um pouco mais. Então a nossa jornada de trabalho, então a gente tinha combinado no começo que era 16 horas por dia, né? Então vamos ver agora se a gente aumentar para 3 posições por dia. Então 3 posições por dia vezes 7 horas por posição, né? Que a gente calculou. Então temos aí que a nossa jornada de trabalho passou a ser 21 horas por dia. Então isso aí vai do produtor, né? E é isso aqui para um caso extremo, né? Isso aqui para projeto. Então caso aí a cultura demande a sua evapotranspiração máxima, a gente vai precisar aí adotar uma jornada de trabalho de 21 horas por dia, beleza? Então, finalizamos a aula de hoje de sistema autopropelido. Então, próxima aula já iniciamos com microirrigação. Então,